Obrigado, Natália. Eu vou de imediato apresentar agora a Fernanda Boixá, doutora Fernanda Boixá, ligada à Universidade Federal do Paraná, e o título Multiplicar a Vida na de Outros, Translados Friccionais do Gato Preto nos Estados Unidos. Por favor. Fernanda. Boa tarde a todos de novo. Antes de tudo, eu queria agradecer o trabalho de vocês. Eu digo de novo, eu agradeço o trabalho de vocês, porque se não fosse esse trabalho, eu não estaria aqui, em vários sentidos. E também agradecer, como a Janine fez, a generosidade do convite que eu recebi de estar aqui. É um privilégio, é uma sorte, é uma alegria estar aqui participando do encontro. Eu preparei um texto bem diferente da Natália, para equilibrar duas formas de trabalhar a performance do texto. Eu vou começar a minha leitura, então. No presente encontro, em que a gente se reúne para discutir o paradigma da Literaturwissenschaft como Lebenswissenschaft, eu vou discorrer sobre a aproximação de elementos da produção de natureza teórica, do Ottmar Etter, e da produção de natureza ficcional do escritor brasileiro Érico Veríssimo, a partir da tensão entre realidade e ficção, também vida e literatura, que me parece ser um fio condutor do desenvolvimento da obra dos dois autores. Na entrevista intitulada Multiplico a Minha Vida na Criação da de Outros, publicada pelo jornal Correio do Povo em 7 de janeiro de 1973, o escritor Érico Veríssimo, 2 anos antes de sua morte, afirma, e eu cito: multiplico a minha vida na criação da de outros. Ver as vidas dos outros no livro, no filme, na televisão, num romance policial, sempre estamos vendo vida. Coisas reais aconteceram. Fecha aspas. Em outra entrevista, intitulada Nosso Encontro com Érico Veríssimo foi assim, eu destaco, e cito: acho que escrevo romances porque amo a vida. A criação literária é um ato de amor. Lendo ou escrevendo, nós multiplicamos a nossa vida, nossas experiências, por centenas de outras vidas. Vivemos, de certo modo, por procuração. Os apontamentos que eu destaquei aproximam essas duas dimensões, a ficção da realidade, né, e revelam uma constante no pensamento do escritor brasileiro, interessado nos efeitos do texto literário a partir da recepção. Seja se consideramos os seus pronunciamentos no espaço público, a exemplo desses que eu mencionei, seja se voltamos à sua obra ficcional como um todo. Assim, ao passo que Érico se interessou por uma possível função do escritor ou da literatura no ambiente social e pela dimensão comunicativa do texto literário, ele considerou em que medida a vida era também parte da obra literária, ou ainda em que medida a ficção estava impregnada de aspectos da realidade. Em diálogo com Ottmar Etter e a ideia de ciência literária como ciência da vida, tratarei aqui das 2 primeiras narrativas de viagem escritas por Érico Veríssimo sobre os Estados Unidos, intituladas Gato Preto em Campo de Neve, publicada em 1941, e A Volta do Gato Preto, que foi publicada em 1946. Eu vou partir do conceito de Friktion, que já foi mencionado aqui, em diálogo com a obra Literatur in Bewegung, sobre as particularidades desse gênero específico e o contexto de produção de tais obras que impulsionam e permitem a investigação dos interesses do ficcionista a respeito da natureza do texto literário, fundamentando, a meu ver, essa potencialidade da literatura como um meio de ação social, ou um médium de ação social. As 2 narrativas referem-se, portanto, à integração do Érico Veríssimo na política de boa vizinhança que foi implementada no governo do presidente Franklin Roosevelt no ano de 1933 e que se estende até o início da Guerra Fria no ano de 1945. Durante esse período, amplas ações em diferentes áreas como a indústria, a agricultura e a cultura
foram implementadas pelo governo estadunidense a fim de que se alinhasse os interesses da América Latina aos interesses dos Estados Unidos. É uma política norte-americana, né? Foi em vista desses programas voltados à cultura que o Érico Veríssimo recebe, portanto, o primeiro convite para visitar o país em outubro de 1940. Esse convite ele contemplava a estadia de Érico por 3 meses no país, quando o escritor viajou por mais de 10 cidades norte-americanas. Ele profere diversas palestras sobre o Brasil, literatura, relações interamericanas, em universidades e centros de ensino e educação. E ele se encontra com professores, escritores, figuras políticas brasileiras e norte-americanas, mas também de outras nacionalidades, a exemplo do escritor Thomas Mann. Érico volta para o Brasil em 41 e publica ainda em 41, pela editora Globo, a primeira narrativa. Essa obra, portanto, vai descrever a experiência do autor ao longo desse curto período nos Estados Unidos, e ela tem como horizonte aspectos políticos, históricos e literários que se entrelaçam. O segundo convite que foi feito ao escritor aconteceu há um pouco mais de 2 anos e contemplou, por um período também de 2 anos, uma vaga de professor de literatura brasileira na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E dessa vez ele viaja com toda a família por esse período, portanto, né, para essa estadia de 2 anos. É preciso mencionar que o investimento da política de boa vizinhança no âmbito da cultura, que incluiu convites a outros escritores, artistas e intelectuais brasileiros para visitas e estadias nos Estados Unidos, a exemplo de Sérgio Buarque de Holanda, Cândido Portinari e Villa-Lobos, foi robusto, com destaque à produção literária, incluindo programas notáveis de incentivo à tradução. E serviu como oportunidade adequada, a meu ver, para que o Érico Veríssimo desenvolvesse suas reflexões acerca da função e do engajamento da literatura na sociedade, sobre a linguagem e literatura no texto literário, em vista da natureza desse texto, e a sua potencialidade de inserção e ação social, assim como o posicionamento do escritor como intelectual atuante no espaço público. Essas reflexões, que têm em comum a tensão entre realidade e ficção, parecem encontrar espaço adequado quando se considera o caráter híbrido do gênero narrativa de viagem, e então a oscilação entre o pacto ficcional e factual com o leitor. Vale observar, ainda em diálogo com Ottmar Etta, que a dimensão sobre o gênero se torna ainda mais complexa quando se considera que tipos de textos de orientação factual, como tratados políticos, ensaios filosóficos, análises científicas, entre outros, que seriam facilmente aceitáveis quando incorporados à narrativa de viagem, também podem ser incorporados no gênero romance. Essa relação intensa e complexa entre romance e narrativa, por outro lado, não anula as suas diferenciações. Para tanto, Etta propõe a ideia de fricção, que eu havia mencionado antes, que se refere a uma hibridez encenada no texto, de ficção e dicção na narrativa, diferente, portanto, de como se dá a relação realidade e ficção no romance, né? Enquanto na narrativa de viagem, portanto, ficaria claro como um conhecimento é encenado, no romance há uma forma especial de configuração do conhecimento, que se dá por uma lógica diferenciada. Essa hibridez encenada que entendo ter sido bem aproveitada por Érico Veríssimo quando ele escreve sobre as suas experiências nos Estados Unidos, aproveitando-se dessas características justamente para discutir a potencialidade de inserção social, que eu me referi anteriormente, a partir do lugar que ocupava e do lugar que a literatura também ocupava nessas estratégias da política de boa vizinhança. Érico, aliás, não abandona o lugar de contador de histórias nas 2 narrativas, como ele mesmo se autodenominou durante a carreira, e faz usos de procedimentos próprios da narrativa ficcional na narrativa de viagem. Aproveitando-se dessas características, ele borra constantemente as fronteiras entre a referencialidade ou a realidade e a ficção nas 2 narrativas, de modo que esses 2 pactos, factual e ficcional, alimentam-se mutualmente no texto. Os recursos da ficção
quebram uma possível postura rígida do leitor em vista da comprovação dos dados da realidade, ao passo que os dados da realidade, também encenados claramente no texto, não deixam que o leitor tome a narrativa como ficção. A imprecisão a respeito desse pacto está, na primeira narrativa, já na voz do narrador, porque Érico ele se desdobra num segundo narrador, que é o Malazarte, né? Que a crítica chama de seu outro eu, que, portanto, faz referência ao picaresco Pedro Malazarte, figura do folclore português e também da tradição oral brasileira, aproximando-se do caráter ficcional. A incorporação dessa voz fictícia é contemplada de forma ainda mais complexa na segunda narrativa, quando o escritor incorpora à obra cartas dirigidas às suas personagens. São elas Fernanda, curiosamente, Vasco e o professor Clarimundo. Ao incluí-los como seus interlocutores na segunda narrativa, ele coloca as suas obras em diálogo, a sua obra ficcional anterior em diálogo, pressupondo também a participação do leitor, já que é ele, o seu leitor, que conhece a sua obra anterior. O seu leitor, portanto, ele identifica que assuntos sobre política, economia, o papel da arte e da literatura, entre outros, que são trazidos ao debate na segunda narrativa, por meio dessa interlocução específica, dialogam com os debates centrais que permeiam sua produção literária anterior, em que as mesmas personagens estão presentes. Esse mecanismo, inclusive, ainda em consideração ao leitor da obra de Érico e por meio dos debates ali travados, situa a narrativa de viagem na obra do escritor como um todo. A presença de muitas das personagens em mais de um romance, em um contínuo discursivo da obra, contribui para a ideia de um mundo ficcional único, de uma obra só, que, como tal, borra as fronteiras discursivas no âmbito da realidade ficcional criada pelo autor e borra também as fronteiras em si mesma, e o contínuo discursivo mais amplo em que a obra surge e do qual participa. Trata-se não só de identificar elementos da criação literária na micro ou na macroestrutura de uma obra específica, mas nesse mundo ficcional único, cuja construção se dá mediante a reaparição de personagens, seja quanto ao desenvolvimento de temas recorrentes, tais como a consciência e preocupação quanto à violência e à intolerância, agora em diálogo com a Natália, ou a relação entre guerra e economia, que norteiam toda a obra ficcional do autor e também as referidas narrativas de viagem. Outro artifício que remete à hibridez do gênero é quando Érico incorpora textos de outros autores às narrativas, mas sem que faça de forma sistemática e clara ao leitor. Em Gato Preto em Campo de Neve, por exemplo, sobre os encontros com Thomas Mann, Somerset Maugham, David Deutsch e James Feiblman, o autor avisa ao seu leitor, em nota de rodapé, que textos não nomeados de tais autores foram incorporados à narrativa, mas não os distingue do restante do texto. Já em A Volta do Gato Preto, por exemplo, Érico não só menciona ter incorporado textos de outros autores, mas os nomeia, a exemplo do ensaio de Jackson Turner, que é O Significado da Fronteira na História Americana, para tratar de informações culturais sobre os Estados Unidos. Ainda assim, contudo, não os diferencia na narrativa. A referência fora dos moldes convencionais, além de contribuir para esse borrar de fronteiras, indica para o fato de que Érico pesquisou sobre a cultura norte-americana, que descreve, né, na narrativa, embasando as impressões que narra com dados colhidos por ele, alimentando o pacto factual com o leitor. Ainda na segunda narrativa, por outro lado, o autor também faz citação direta, mas agora entre aspas, de trecho da obra América de Vincent Benet, de modo que o leitor pode ainda encontrar mais dificuldades em encontrar esses limites entre o texto ficcional e factual, uma vez que não identifica a sistematicidade de Érico quanto às referências mencionadas. É interessante enfatizar o caráter documental da narrativa de viagem.
E que o leitor também... é interessante que, ao enfatizar o caráter documental da narrativa de viagem, o leitor também pode dar um caráter factual à interlocução de Érico com as personagens, que eu me referi anteriormente. Seja o leitor que não conhece a obra anterior de Érico, seja seus próprios leitores, que, habituadas à aparição das referidas personagens na obra ficcional, podem tomá-las como sujeitos da realidade extraliterária, a exemplo de cartas de leitores mencionadas pelo autor em entrevistas diversas, que se contesta a existência ou não de muitas de suas personagens. Daí a gente pode se deparar com isso consultando o acervo do Érico Veríssimo, que inclusive está aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Moreira Salles. A interlocução com as personagens, Fernanda, Vasco e Clarimundo, parece ter como princípio o fato de que o leitor de sua obra já as incorporou ao universo de sua realidade extraliterária, de modo que pode admitir, sem problemas, os diálogos entre Érico e as personagens, no mesmo plano em que se desse um diálogo no espaço das relações humanas. Nesse sentido, Érico leva ao limite as possibilidades de interfaces entre realidade e ficção no gênero narrativa de viagem, ou a sua hibridez, como menciona Eta, já que faz uso de elementos de sua obra anterior e também de seus efeitos para construir a segunda narrativa. É tão curioso esse tipo de recurso que o capítulo intitulado Diálogos sobre os Estados Unidos, que é o último capítulo da primeira narrativa, em que Érico escreve um diálogo ficcional entre o leitor e ele mesmo, foi tomado como verdade pela revista norte-americana Books Abroad, que publicou em inglês algumas partes do referido capítulo, sem nenhuma contextualização, levando facilmente o leitor a crer que efetivamente se tratasse de uma entrevista entre o Érico Veríssimo e seu leitor. Vale destacar que, ao passo que Érico explora essas interseções entre realidade e ficção, no tecer da narrativa, ele também as tematiza, como quando discute com o escritor Somerset Maugham, em Gato Preto em Campo de Neve, em que medida há a incorporação de aspectos da realidade pela literatura, sem que lhe tire o caráter de criação, de ficção, mas sim de modo a servir aos propósitos do escritor. Em uma passagem, o Somerset Maugham menciona ser esse um costume universal, afirmando que há, abre aspas, sempre criação. As pessoas são muito ilusórias e vagas para serem copiadas. O escritor não copia os seus originais, tira deles o de que precisa, os poucos traços que lhe chamaram a atenção, e com isso constrói a sua personagem. Os exemplos mencionados elucidam o que Ottmar Eta chama de sétima dimensão do referido gênero, ou seja, o modo como uma determinada narrativa de viagem se relaciona a outros textos de outros autores, então intertextual, e também a textos próprios, consequentemente intratextual. Dessa forma, pode-se diferenciar entre um espaço literário explícito e implícito, na medida em que, no próprio texto, outros textos são exibidos através de remissões diretas ou através de alusões indiretas, as quais não são imediatamente claras para qualquer leitor. A exploração dessa dimensão pelo escritor, no caso Érico, nas duas narrativas sobre os Estados Unidos, graças às particularidades do gênero em que ele escreve, como as remissões diretas e indiretas a textos alheios ou próprios, assim como a referência a temas, personagens e técnicas de criação literária comum em sua obra anterior, me leva a compreender as duas narrativas como uma espécie de instrumento heurístico, revelador de um projeto literário do Érico Veríssimo, cujo elemento central é justamente essa tensão que eu me referi algumas vezes já, entre a realidade e a ficção, a qual fundamentaria a possibilidade de inserção do discurso literário no mundo da vida, tanto mais se consideramos a continuidade da obra do escritor, porque daí ele vai desenvolver esses aspectos, até Incidente Antares. A encenação da hibridez no gênero, também sob o ponto de vista de Ottmar Eta, não nos leva a um apagamento de fronteiras entre a realidade e a ficção. Nem mesmo entendo que Érico faz isso, mas aponta para como essas fronteiras estão borradas.
na literatura, e como esse recurso pode servir de modo consciente como artifício discursivo voltado à significação. As fronteiras pouco delimitadas, inclusive, servem ao que eu entendo ser um poder teorizador da literatura ou a capacidade que tem um texto literário de nos fornecer conhecimento útil sobre o mundo da vida. Característica que me remete à ideia de ciência literária como ciência da vida, agora em diálogo com Eta novamente. É a partir da tensão entre realidade e ficção que certo conhecimento armazenado pelo texto literário pode ser identificado. Se não pela tensão, texto e vida, como menciona Ottmar Eta na obra Conviventes, abre aspas, já que a literatura não é uma realidade representada, mas a representação literária de realidades vividas e vivenciadas que não podem ser reduzidas, como sempre, a uma realidade construída. Ou, de outro modo, a literatura é porque ela é mais do que ela é. Fecha aspas. Compreendo que a experiência de Érico nos Estados Unidos lhe proporcionou compreender, se não testar mesmo, os limites da potencialidade do seu ofício. Não em vista de como o texto literário é capaz de agir no mundo da vida, ou não, mas também em vista de como sua obra, a partir da recepção, poderia contribuir para certo status social do escritor, dando-lhe a oportunidade de atuar como intelectual no espaço social das relações humanas. A meu ver, é na primeira metade dos anos 40 que o Érico consegue fazer isso, numa época em que ele ainda acreditava que o pan-americanismo poderia ter sido o ambiente político adequado para a efetivação da inserção da literatura e do escritor no debate público. A materialidade da literatura, as línguas naturais, na discussão apresentada, tem centralidade, uma vez que é entendida como um meio de concretização de realidades, assim como um ambiente em que se dá uma realidade. Trata-se de considerar a linguagem como condição de possibilidade e forma de vida. Esse meio, como instrumento e ambiente na literatura e da literatura, portanto, configuradora de uma realidade ficcional, destaco a ampla potencialidade da ação social, capaz, inclusive, de concretizar relações que textos de orientação teórica e factual ainda não contemplaram. Ottmar Eta, em consonância com sua proposta de que os estudos literários aproximem-se de uma reflexão acerca do saber sobre a vida ou do saber sobreviver, e sob o pressuposto, portanto, de que a literatura encerra em si, de modo próprio, um saber sobre a vida, afirma em seu artigo intitulado Entre Mundos Insulares da Literatura, uma perspectiva transareal sobre ilhas, arquipélagos e atóis, que, abre aspas, é a literatura que, com sua luz viva, que com sua luz que dá vida, torna acessível uma luz, a qual somente é capaz de se desenvolver através da circulação e articulação das mais diferentes áreas de conhecimento. Talvez possa-se reconhecer aqui o verdadeiro poder da literatura, ou melhor, seu vivo e rebelde contrapoder. Sua habilidade de inventar um mundo que não está nem separado, nem junto do que definimos tão facilmente como realidade. Ainda segundo Ottmar Eta, a respeito da riqueza da ficção, escreve o autor peruano Mário Vargas Llosa. Eu vou traduzir aqui livremente. Graças a ela, a literatura, somos mais e somos outros sem deixar de ser os mesmos. Nela, nos dissolvemos e multiplicamos, vivendo muito mais vidas que a que temos e que poderíamos ter, se permanecêssemos confinados no verídico, sem sair do cárcere da história. Fecha aspas. A ideia de multiplicar a vida por meio da criação ou da leitura de textos literários, como destacamos ter mencionado Érico, e sem deixar de ser os mesmos, como completa a Llosa, através da voz do Ottmar Eta, me leva às considerações do teórico a respeito do paralelo entre literatura e ilha, para destacar a literatura, abre aspas,
como meio de armazenamento interativo e produtivo de conhecimento de vida, capaz de se fazer útil à multiplicidade fundamental de ilha-mundos e mundos insulares, por uma estruturação e orquestração polilógica. Fecha aspas. Ainda em diálogo com Éter, escapa-se de uma musealização rígida, e a literatura cria espaços móveis que possibilitam a convivência das culturas sem que haja uma ilha principal, sem que as estruturas de poder que levariam à fragmentação do continente impeçam a comunicação entre elas. A literatura, a partir de tais pontos de vista, nos permitiria habitar outras ilhas, migrar para outras ilhas, ser outras ilhas, nos comunicar com outras ilhas. E talvez por isso provocar uma alteração no arquipélago de que fazemos parte, até mesmo nos levando a algum continente. Persistindo aqui no diálogo entre Érico e Eta, e me referindo ao que o escritor brasileiro desenvolve na sua obra de maior expressão, que é O Tempo e o Vento, o que toda ilha anseia é o continente. O Érico ele começa O Tempo e o Vento com o continente e vai para o arquipélago, nos 3 últimos volumes. Cabe ainda destacar o que Barthes menciona em Leçons, aula proferida em 1978, a saber que na literatura é possível ver a língua fora do poder, ou, em suas palavras, agora do Barthes, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem. Fecha aspas, a literatura assume muitos poderes. Ainda nas palavras de Barthes, abre aspas, se todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a literatura, ou a disciplina literária, que deveria ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. Fecha aspas. Os apontamentos de Barthes, com os quais Éter também dialoga, como um grande estudioso do Barthes, levam-nos novamente às considerações de Érico Veríssimo, que destacamos inicialmente aqui, no sentido de que a literatura, cujo suporte é a língua natural, e agora eu cito o Érico no Tempo e o Vento, no 3º volume do Arquipélago, seria capaz de construir pontes de comunicação entre as ilhas do arquipélago. Fecha aspas. Além disso, a linguagem que está fora do poder na literatura, como menciona Barthes, seria capaz não só de colocar as ilhas em comunicação, mas até mesmo pôr fim às estruturas de poder. Ideia que reconhecemos ser também uma das tônicas do trabalho de Érico Veríssimo e que ele discute centralmente nas 2 narrativas de viagem que apresentamos aqui, inclusive em contraposição ao contexto político que almejava justamente o contrário. A linguagem, nesse sentido, que a personagem Floriano, o escritor de O Tempo e o Vento, identifica ser o elemento que nos ajusta ao mundo real e da qual somos mais dependentes do que pensamos, em vista da adequação a grupos sociais específicos, teria, na literatura, e de acordo com as especificidades do texto literário, oportunidade para reformular as relações no e do mundo dado. Como entendeu, mas também desejou ao Érico Veríssimo ao longo de toda a carreira, a literatura poderia ser uma forma de embate pacífico, discursivo, baseado em uma forma especial, estética, da racionalidade argumentativa. Por fim, esses translados friccionais que apresentamos aqui, e que, a meu ver, encenam a transdisciplinaridade da literatura como disciplina e área de pesquisa, retomando Ottmar Éter, talvez em diálogo também com Barthes, transformam as reflexões mencionadas e trazem à luz o saber sobreviver e o saber sobre a vida que Éter reconhece na literatura, revelando como a ciência literária pode ser compreendida como ciência da vida. Muito obrigada.